Oi, gente! Hoje eu trago para vocês a montagem e a decoração desse bolinho que eu fiz para Maria Clara, da Toy Store. Um bolinho de 1,5 kg aproximadamente. Fiz ele numa forma de aro 10 de altura por 15 de diâmetro. E eu vou fazer com vocês aqui a montagem dele e no final a decoraçãozinha dele passo a passo para vocês verem. Então vamos lá fazer esse bolinho lindo da Toy Store menina, né? Vou começar mostrando para vocês a massa que eu estou usando. Estou usando a massa branca, massa de baunilha. Aqui no canal já tem receita dessa massa maravilhosa essa massa, feita à base de óleo, fofinha, branquinha, super estruturada. Fiz em duas formas, né? Eu dividi a massa em duas formas, fiz uma camada, essa aqui é a camada que eu vou usar como base, né? E a outra forma eu cortei em 2 discos, que eu vou usar como primeiro, que é o de cima e o do meio. Vai ser recheio de brigadeiro e de creme de ninho. O brigadeiro, depois eu vou trazer para vocês a receita, que eu tinha feito ele, tinha alguns 15 minutinhos, 20 minutinhos. Olha a consistência dele. É um brigadeiro maravilhoso, só que aqui ele ainda estava em temperatura ambiente, ainda não tinha levado para gelar, né? Eu gosto de trabalhar com ele assim, que fica mais flexível, não precisa colocar na manga, mais fácil de trabalhar. Depois eu vou trazer a receita dele aqui pra vocês. Então aqui a gente vai começar com a montagem do bolo. A minha forma já tá forrada com plástico, né? A forminha mesma que eu assei o bolo. Eu começo colocando a parte de baixo do aro que eu cortei. Porque quando eu virar, essa daqui vai ser a parte de cima do bolo. E aí vai ficar aquele bolo mais retinho, mais fácil da gente deixar uma quina retinha. Então eu já coloco esse disco de massa na forma, dou uma ajeitada. A calda base, né, de molhar o bolo é leite condensado e água. Eu coloco metade de água, metade de leite condensado. Eu faço meio que a olho mesmo, né? Já tem receita dessa massa aqui no canal. O recheio de leite ninho, que eu vou deixar aqui pra vocês, que eu vou rechear aqui, já tem também. Aqui na manga tem chantilly batido, que eu faço a cinta. Como eu já falei pra vocês aqui, todos os meus bolos eu faço a cinta de contenção. E a maioria da minha cinta de contenção eu faço com o chantilly, porque eu acho que dá mais segurança a cinta com o chantilly. Eu vou começar recheando aqui essa parte de baixo com o recheio de leite ninho. Por quê? Porque eu acho que fica mais... aqui tô mostrando pra vocês aqui, né, como que ficou. Esse recheio de leite ninho já tem receita dele aqui no canal também. Depois vocês dão uma olhadinha. Eu vou deixar a descrição aqui pra vocês também. Porque na hora que eu virar o bolo, esse recheio de leite ninho fica por cima. Como o recheio de brigadeiro é um recheio mais resistente, ele fica mais firme do que o de leite ninho. Então, o brigadeiro fica embaixo, porque suporta o peso do bolo, né? Melhor do que o recheio de leite ninho. Aqui o que eu falei pra vocês, eu ainda dou mais uma voltinha aqui com a cinta, né? Pra não subir recheio, não ter perigo de vazar recheio. Essa aqui é a outra parte da massa, que eu fiz que eu cortei. Eu coloco essa parte aqui, que é a parte de cima do bolo, eu coloco pra baixo. E não precisa de apertar, de ficar fazendo prensa no bolo. Eu dou uma ajeitadinha, sempre puxando o plástico, mas não aperto muito a massa contra o recheio. Depois vocês dêem uma olhadinha, tem receita dessa massa. E essa massa é muito boa, muito versátil. Quero que vocês façam e depois vocês me contem o que vocês acharam dessa receita, dessa massa. Molho novamente, né? A gente molha o bolo bem molhadinho. Aqui na minha cidade todo mundo gosta de bolo bem molhadinho, né? É raro quando a pessoa pede, não molha muito. Então, vamos de bolo bem molhadinho. Faço novamente a cinta com o chantilly. Aqui é só o chantilly batido, bem geladinho. Então, a gente vai passando em volta. Depois que eu colocar o recheio de brigadeiro, eu faço do mesmo jeito que eu fiz com o de leite ninho. Eu, ainda dou uma ajeitadinha ainda com a cinta de chantilly. Aqui eu já coloco o recheio. Normalmente eu não peso, não saio pesando.
quantidade de recheio. Eu faço, na maioria das vezes eu faço sempre a olho mesmo. Apesar de eu ter a balancinha aqui em casa, no começo, quando eu comecei a fazer bolo, era tudo muito pesadinho, tudo muito certinho, né? E querendo ou não, sempre passa. O de 1,5 kg sempre passa, chega às vezes a 1,6 kg, 1,7 kg, dependendo do recheio. Quando é um recheio mais leve, às vezes, né, só chega a 1,5 kg depois da cobertura. Então, eu faço sempre a olho mesmo, mas eu vendo o meu bolo aqui por quilo. A última camada, que foi a que eu assei sozinha, eu simplesmente tirei a tampa de cima dela ali. E eu gosto de deixar ela por último, porque aí ela é a base do bolo. E eu já não molho tanto. Eu molho, mas assim, pra ficar bem molhadinho, mas não muito molhado, porque essa base precisa estar firme, né? Porque ela é a base do bolo. Quando eu virar, ela vai ficar por baixo. Então, ela precisa sustentar todas as outras camadas de massa e recheio. Essa foi uma forma de 15 de diâmetro por 10 de altura. Meus bolos sempre passam um pouquinho da forma. Esse daqui eu medi pra vocês, ficou com 14 centímetros de altura, esse bolo. Finalizado ainda fica um pouquinho mais, né? Porque pega 1 centímetro ainda ali de chantilly. Aqui ele ficou de um dia pro outro na geladeira. Olha a cinta como fica. E agora a gente vai decorar. Eu coloco chantilly no prato e viro o bolo pra dar uma grudadinha ali, uma firmadinha desse bolo no prato. Chantilly batido, o chantilly bem gelado. Eu bati ele com leite ninho. Coloquei ele bem gelado, deixei uns 15 minutinhos antes no freezer, direto no bowl mesmo da batedeira. E agora a gente passa ele por todo o bolo. Hidratei ele com leite condensado. Passo por todo o bolo, vou alisar ele todinho. Primeiro a gente começa por cima ali, né, fazendo a quina. Depois eu peguei a espátula, alisadora, alisei toda a lateral. E depois eu fiz um detalhezinho na lateral dele, cor de rosa, para receber o teminha da Toy Story menina. Espátula alisadora, com a mão bem firme e leve. Essa parte aqui, gente, de ficar arrumando, eu gosto de fazer com o bico, com o bico não, com o saco de confeitar, com a manga. É muito melhor a gente pegar o chantilly, colocar na manga e ir passando em volta. A gente não precisa estar arrumando toda hora, fica mais fácil. Eu não sei nem porque que eu não fiz assim. Esses eu arrumei, alisei, depois tive que voltar para arrumar de novo. Se eu tivesse colocado o chantilly na manga aqui e passado ali onde que estava faltando, eu teria menos trabalho. Então, o conselho que eu dou para vocês, coloca o chantilly na manga e vai colocando onde que tá faltando. Esse detalhinho rosa aqui, eu tô fazendo ele com o bico folha. Vou deixar a numeração dele aqui para vocês na descrição do vídeo. O bico folha da Wilton, se eu não me engano, acho que é o 312. Eu vou deixar o número aqui na descrição para vocês. A cliente queria ele com babadinho embaixo. Eu tenho o bico de babadinho, só que eu quis testar com esse bico folha. E no final eu gostei muito do resultado e achei bem mais fácil. O bico folha normalmente a gente usa ele muito para fazer lateral, de bolo quadrado, até bolo redondo mesmo, né? Para quem tá iniciando, para mim, eu acho que ele é o bico mais fácil de usar na confeitaria, para fazer lateral e tudo mais. E hoje em dia tá usando muito bolo espatulado, então quase não se usa bico, né? Então eu peguei esse bico folha, fiz esse babadinho aqui na lateral e depois eu fiz um babadinho em cima e finalizei depois com as rosetinhas em cima com o bico 35 da Wilton. Vou deixar a numeração também aqui na descrição para vocês dos bicos que eu usei. Quando eu finalizei, né, eu trabalho com os bicos, bico folha e o bico das rosetinhas, que é o bico 35 da Wilton. Eu fiz uma areinha comestível com leite em pó e chocolate em pó, pouquinho de chocolate em pó e o leite em pó eu coloquei por cima. Eu achei que tava filmando, acabou que no final não consegui filmar para vocês. Ainda finalizei com um brilho, coloquei o pó nacar, né, na bombinha, pó nacar da Mago. Borrifei por todo o bolo, ficou um brilho lindo, que eu acho que é a cereja do bolo, né? Dá um brilho muito bonito no bolo. Fiz areinha, joguei por cima e depois eu finalizei com o topo que a cliente trouxe da Toy Story, no tema Toy Story Menina. Tá aí pra vocês o resultado final desse bolo, que eu achei que ficou muito mimoso, muito lindo, muito delicado. Vou deixar também na descrição pra vocês o rosa que eu usei. Acho que eu usei o rosa pink da Mago.
Então, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, que vocês curtam, que vocês se inscrevam no canal pra gente estar trazendo mais vídeos. Essa receita me rendeu um bolo de aproximadamente 1,5 kg a 1,7 kg. Serve aproximadamente até 25 pessoas. Numa forminha que eu fiz de aro 10 de altura por 15 de diâmetro. Recheio de brigadeiro tradicional com leite ninho, tá bom? Tem a receita já desses recheios, do recheio de leite ninho e da massa, já tem aqui no canal, tá? Então deixa o like de vocês aí, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.